Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevistas com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa, A Atualidade. Programa esse que vai ao ar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Pessoal, nossos apoiadores aí, como sempre, aí, o grupo de hotéis Mar e Mar, Cromos Viagens, Buffet Halps com café colonial de quarta a domingo, a pousada Cabanas Village, lá de Imbituba, Santa Catarina, e o Mercado Milanese. Pessoal, esses são nossos apoiadores, vem com a gente, vem divulgar, vem fazer a sua marca aqui com a gente também. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Atualidade, pela segunda vez, agora a candidata a deputada federal, a minha amiga Patrícia Beck. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Campanha sempre. Correndo pauleira. Bastante. Mas pra conseguir um horário né? contigo foi difícil hoje, né? Pois é. Mas é trabalho, né? É dedicação, é paixão, é amor por aquilo que estamos fazendo, né? Sim, claro. E candidata a deputada federal do Vale dos Vales, né? Vale dos Sinos, Paranhana, ao litoral. Então, cidades que a gente tem um carinho, que a gente, a partir de abril, visitou e foi conhecendo lideranças, as pessoas e se apaixonando cada vez mais por esse novo desafio de ser a deputada federal. Sim. Para quem não lembra, pessoal, a Patrícia Beck, ela foi assessora do prefeito Galto aqui na nossa cidade de Tramandaí. E também foi candidata a prefeita no Vale dos Sinos também, né? Exatamente. Fui vereadora por 2 mandatos em Novo Hamburgo, né? Isso. Sendo a vereadora mais votada da história da Câmara de Vereadores. Agradeço muito a população de Novo Hamburgo por isso. E depois concorri a prefeita, sim, né? Não chegando até a prefeitura, mas fazendo uma trajetória, como a gente sempre fez, falando a verdade com as pessoas, tendo um plano de governo execuível, né, Marcos? Então, com muito orgulho, nós saímos dessa eleição e viemos veranear em Tramandaí, como eu fiz nos últimos 13 anos da minha vida. E aí tive a grata satisfação de conhecer o prefeito Galto e aí recebi logo em seguida o convite para ser sua chefe de gabinete. Sim, e uma coisa que me chama a atenção, Paty, eu te acompanho nas redes sociais, sim, lá acho que lá na tua página, lá eu já estou como super fã, eu acho que eu sou super fã, porque eu sigo o teu trabalho, acompanho, e uma das coisas que eu mais gosto é o teu amor pela causa, pelo ser humano e sim, pela política. E tu faz uma política com respeito, com ética. Sim. Isso é uma das coisas muito raro hoje, né, Paty? E isso eu acho que te fez também fazer essa nova trajetória. Porque é uma nova trajetória. Deputada federal, para quem foi candidata a vereadora e também depois candidata a prefeita, e agora alçar um voo mais alto, e com certeza, se essas pessoas todas que te seguem, e essas pessoas que acompanham efetivamente o teu trabalho, vão te dar essa resposta nas urnas. Acredito que sim também, né? E não só Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, mas agora também o litoral, sim, né? Então eu tenho um sentimento de gratidão com Tramandaí pela acolhida que me deu, pela oportunidade de mostrar que dentro da administração pública a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, como fizemos aqui. Eu fui idealizadora do projeto Por Elas, depois do Março por Elas, né? Então uma rede de proteção e de prevenção, sim, à violência doméstica. Atuei muito no primeiro ano dentro do gabinete ali, reorganizando o gabinete ao lado do prefeito, que agradeço muito ao prefeito Galto e agradeço a Deus pela oportunidade de estar ao lado de um prefeito que é extremamente correto, extremamente honesto, que cuida do dinheiro público, como sim, eu acreditava que existiam prefeitos assim. E na verdade os prefeitos progressistas aqui no Rio Grande do Sul, eles são com esta marca, né, de gestão, de cuidado com o dinheiro público e aí assim, o prefeito Galto, ele me mostra isso, assim, que é possível assim, ter todo esse cuidado com o dinheiro público e estar à frente de uma administração para cuidar das pessoas, né? A prova disso é a educação, exemplo que Tramandaí tem, o trabalho da assistência, o trabalho da saúde, né? Às vezes as pessoas aqui falam, levou 30 dias para marcar uma ecografia, Novo Hamburgo leva 3 anos e a pessoa ainda às vezes desiste ou até morre para ter um exame, né? Então aqui a saúde é uma saúde muito melhor que a de Novo Hamburgo.
E isso Sim. prova de quem convive com essas duas cidades, né? Então, é uma gestão voltada a cuidar do cidadão, né? Tem outras questões que precisam avançar, mas aí eu quero ser deputado federal para ajudar. Claro. Porque para poder fazer infraestrutura precisa ter dinheiro, né? Sim, sim. E esse dinheiro ele não dá em árvore, é dinheiro público, né? Então, esse é um compromisso, assim, com o litoral norte, de ajudar muito na questão da infraestrutura. Porque morei aqui, convivi aqui, não só mais como veranista, mas durante todo o inverno também. Sim. Então, o nosso litoral ele não pode ser mais visto por alguns políticos como apenas a época de veraneio. Não, ele precisa ser enxergado e vivido durante o ano todo. Então, esse é um dos compromissos que eu tenho como deputada federal, estar muito presente aqui no litoral, auxiliando nas questões. Uma das tuas bandeiras, uma bandeira bem forte, eu tenho observado nas tuas redes sociais, é a saúde. E eu vejo que tu defende de unhas e dentes. E tu não tem coragem, tu não tem medo, tu é corajosa. Tu enfrenta, como tu enfrentaste agora há poucos dias, há pouco tempo, um dos eventos que teve na Câmara de Vereadores lá, que tu simplesmente teve coragem para uma mulher enfrentar um determinado tema lá, que não vem o caso agora, depois você entra na rede social e pesquisa isso aí, mas isso é muito importante, Paty. As pessoas veem que tu não é simplesmente uma mulher querendo entrar na política, mas tu defende uma bandeira, tu defende um posicionamento, tu te posiciona. Em Novo Hamburgo eu sou conhecida como aquela defensora da saúde, né, das pessoas. Um direito básico que por vezes não é garantido. Então lá em Novo Hamburgo nós tivemos um triste episódio agora que foi perder a oncologia, que era toda uma prestação de serviço oncológico aos pacientes com câncer na cidade. Perfeito. E aí por uma situação de politicagem, uma situação de acomodação da administração de Novo Hamburgo, isso acabou indo para a cidade de Taquara. E o Estado também, né? Porque quando houve toda uma movimentação, onde nós buscávamos repactuar os valores, e isso já vinha de muito tempo, em que vários políticos se colocaram à disposição, o Estado disse, não, é assim que vai ser e tá feito, né? Então, assim, tem a parte da administração de Novo Hamburgo, mas tem a parte também do governo do Estado. Mas aí eles também estão todos juntos lá, então devem ter tomado um café e acordado isso. E agora quem sofre é a população, né? Quem sofre é aquele cidadão que tem câncer, que antes saía da sua casa 15 minutos antes de uma consulta, de uma quimioterapia e voltava para casa. Muitas vezes até sozinho, porque era perto. Agora esse cidadão precisa sair 2, 3 horas antes, porque ele vai com uma van da prefeitura. O seu familiar, para não deixar ir para uma cidade distante, tem que sair do emprego, tem que largar o emprego e acompanhar junto, e às vezes a gente sabe que isso não é fácil. E também tem toda uma situação de alguns exames não estarem acontecendo na mesma cidade, ter que se deslocar para Porto Alegre, enfim. Não é correto. Eu até entendo outras cidades que já se deslocavam, né, ir para Taquara, mas Novo Hamburgo tinha a prestação de serviço na cidade e isso está causando muito sofrimento e muito transtorno aos pacientes que têm câncer. Então, como vereadora, eu sempre olhei esse contrato, essa prestação de serviço de lupa e travei algumas batalhas e a gente nunca perdeu o serviço, assim. Inclusive, a gente conseguiu incrementar recurso, eu ia para dentro do hospital, junto com as pessoas. Então, enquanto eu estava em Novo Hamburgo, a gente não deixou isso se perder. Como eu concorri a prefeito, então eu deixei de ser vereadora, hoje sou uma cidadã, como todos os outros lá na cidade. Claro, tenho vez, tenho as pessoas ao meu lado, tenho as redes sociais, mas é diferente de tu estar num mandato, né, Marcos? Então, por isso que hoje eu busco esse mandato como deputada federal, para poder auxiliar ainda mais, porque as pessoas me deram conhecimento da área da saúde e eu fui buscar uma faculdade de gestão na área da saúde também para aprimorar. Mas tu estuda muito, eu estudo muito, então o sistema público de saúde hoje eu domino como pouco, modéstia à parte, assim. Mas é estudo, é dedicação, então eu vivi com as pessoas a dura realidade e fui buscar estudar por que aquilo acontecia. Então hoje, como deputada federal, eu tenho 3 eixos pontuais a trabalhar na área da saúde. Do Vale dos Sinos, Paranhana, um pouquinho do Caique também entrei, e ao litoral, que é a gente reduzir urgentemente as filas de cirurgias. Tem gente esperando para fazer uma cirurgia de vesícula, tirar uma pedra, 3, 4 anos. Isso. E isso agrava, isso vira uma pancreatite, e isso corre risco de vida da pessoa e fica mais caro ainda para pagar um hospital. Então, assim, não tem lógica a gente manter isso. Então, são mutirões de cirurgias, de consultas com especialistas. A gente tem uma realidade de muitas crianças que estão aguardando otorrino em Novo Hamburgo. E que
via Estado, né? Então a gente tem que fazer toda uma nova regulação, a gente tem que acabar com a ambulância terapia aqui do litoral, a gente tem que sentar com todos os prefeitos, que a gente não pode onerar mais também, porque já estão colocando muito recurso do município, o que deveria ser dever do Estado. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de sentar com todos numa mesa e reorganizar o sistema de forma regional e ver como a gente tira essa quantidade de carros e ambulâncias da Freeway, que são do litoral, indo para Porto Alegre. Então, assim, tem expertise, tem bons profissionais aqui também, a gente só precisa reorganizar isso e ter uma deputada federal ajudando com emendas e com auxílio via Ministério da Saúde nesse sentido também. E depois tem a questão da estrutura. Bom, a gente vai precisar estruturar melhor um posto, estruturar melhor um hospital, então isso a gente consegue via Brasília. E aí, uma das partes que eu sou apaixonada, que é a valorização do bom profissional da saúde. Esse não pode ser mais penalizado. Eles são pais, são mães, são filhos, eles têm uma história em casa, então eles não chegam ali e viram a chave. Sim. Eles estão lidando ali com a vida, eles estão lidando ali com o fio da navalha. Então eles precisam de treinamento, eles precisam de educação continuada, eles precisam de valorização. Então esses são os 3 pontos na área da saúde que eu vou atuar muito fortemente em parceria com os municípios, com o Ministério da Saúde, com buscar a Secretaria Estadual de Saúde através das coordenadorias regionais, para a gente reorganizar todo esse sistema e, de fato, depois que isso estiver andando, a gente trabalhar a saúde das pessoas. Porque não adianta tu trabalhar no coração da pessoa depois que ele infartou. Sim. É muito pior. A gente tem que cuidar desse coração para que ele não infarte. Então, a atenção básica nos municípios tem que estar voltada à prevenção, a, de fato, cuidar da saúde. Assim a gente vai virando esse jogo aí de ter tanto sofrimento nas famílias, porque quando tem alguém doente dentro de casa, toda a família fica doente junto. Toda a família adoece junto, né, Patrícia? Exatamente. Patrícia, e como é que tu está vendo essas eleições aí, tu que está viajando aí pelo Rio Grande do Sul? Olha, a gente tem essa situação da polarização, né, entre esquerda e direita e, por vezes, um radicalismo que eu não concordo. Nós temos aquilo que acreditamos e os valores e princípios que trazemos de dentro de casa. Então, eu estou muito focada do Vale dos Sinos ao litoral. Então, assim, eu não estou indo todo o estado. Sim. Porque aqui tem um público que é carente de representatividade. Muitos deputados, alguns vão ficar bravos com o que eu vou dizer, mas como tu disse, sou uma mulher de coragem, chegam no último ano, mandam uma emenda, mas nunca mais aparecem. Não convive aqui no dia a dia para saber qual é o problema, que tem que buscar naquele momento a solução. Então, eu não abri para todo o estado justamente para poder ser esta representante presente. Sim. Né? Porque a gente vai ter o compromisso de ir a Brasília naqueles dias que precisa votar, que precisa participar das comissões, precisa ir nos ministérios, ajudar os municípios, mas os outros dias eu quero estar no município, presente. Sim, na base, presente com as pessoas. Isso mesmo, na base, aqueles que te colocam lá e que tem que estar te vendo Exatamente. O ano todo, tem que estar tendo a tua presença o ano todo. Então, eu estou muito focada nisso, em falar da saúde e falar também de emprego e renda. Porque a pandemia nos mostrou, sem saúde a gente não vive, mas sem trabalho a gente não sobrevive. E a gente teve aquilo, fecha tudo, para tudo, e muita gente ficou desempregada. Então, assim, falando daí especificamente do meu querido Heinz, que é o nosso candidato ao governo do estado, da senadora comandante Nádia, né, do nosso presidente, a gente tem lado, então a gente não fica em cima do muro, o meu presidente é o Bolsonaro, mas estou muito focada no meu Rio Grande do Sul, Sim. né, que precisa pensar fora da caixa, que precisa voltar a crescer, e o Heinz já dá uma prova disso quando ele traz para o nosso litoral norte um porto. Sim. Então o porto meridional de Arroio do Sal é realidade, não Sim. é projeto. E vai mudar a vida de toda a costa. O litoral e a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Por quê? Porque um projeto como esse, que é de 6 bilhões da iniciativa privada, o que o Estado tem que fazer é não atrapalhar. Uhum. Mexe com a vida das pessoas. Com isso, tu traz o desenvolvimento econômico, mas tu traz o desenvolvimento social. Porque tu vai precisar ampliar a rede de saúde, tu vai precisar ampliar a rede de educação e, inclusive, ofertar outros cursos para os nossos jovens voltados a esta área marítima de porto. Então, tu imagina quanta família vai poder ver o seu filho trabalhando e ficando morando aqui, não precisando ir embora. A gente vai
vai também aprimorar a prestação do serviço na questão do turismo, porque vão ter 2 espaços para atracar navio cruzeiro. Então, assim, alguns dizem, esse navio cruzeiro vai atracar e as pessoas vão ir para a serra. Não, vamos trabalhar para eles ficarem aqui. Exato. Tem muita gente que quer vir para o Rio Grande do Sul comer um churrasco. E por que não esse churrasco aqui em Tramandaí, né? Aqui em Bé, aqui nas praias do nosso querido litoral norte? E aí, como deputado, eu quero ter uma estrutura presente aqui no litoral para ajudar os municípios nessa questão desse desenvolvimento, da gente atuar em parceria para esse crescimento que vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. Patrícia, eu venho falando há bastante tempo do Tramandaí em Ação e tu sabe que eu também sou uma pessoa considerada polêmico, porque às vezes a gente diz aquilo que as pessoas não querem. Sim. Diz aquilo que os outros não têm coragem de dizer. E a gente, como não toma água no ouvido de ninguém, e não depende de político, de nenhum político, pode dizer. A gente pode falar o que quer, né? Eu sempre defendi que nós estamos cercados por água. Nós somos uma península. Tipo, eu fui a Cancún e Cancún é mais ou menos aquilo ali, que é o que nosso litoral é hoje. E nós não estamos explorando nada dessa riqueza. E Perfeito. eu acho que está na hora dos políticos, dos gestores desses municípios circunvizinhos aqui de Tramandaí ou que compõem o litoral norte, a começar a olhar a lagoa como também para tirar carros da estrada. Perfeito. Por que não, né, Paty? Então, como eu estive aqui presente, pude acompanhar esse projeto. E é por isso que eu te provoquei esse assunto. Ótimo, amei. Porque o que acontece? Fui para uma audiência pública lá na Assembleia e pude me aproximar da empresa que fez o projeto do Porto de Arroio do Sal. E essa empresa, o João Acácio, apresentou naquele momento um projeto, um cenário do Rio Grande do Sul, não foi um projeto, um cenário do Rio Grande do Sul, onde nosso estado, em potencial de águas, é o maior do país. Então, nós temos uma grande capacidade hidroviária que não é explorada. Então, eu disse, também quero ser a deputada das hidrovias, porque isso é desenvolver economicamente o nosso estado e isso se chama atração de empresas, porque Sim. barateia o custo para a empresa. E na questão específica do nosso litoral, nós temos a condição de, através das lagoas, ligar o Porto de Arroio do Sal a Porto Alegre. E aí a gente também precisa pensar aqui em algo simples, que é desassorear a ligação de Imbé com o Rio Tramandaí, para que as pessoas possam, no final de semana, desfrutar com seus barcos, com as suas lanchas, com seus jet skis, e também ter a ligação com as outras lagoas do nosso litoral. Então a gente tem um potencial gigantesco hidroviário que pode desenvolver economicamente, tanto através da questão do escoamento de produção, quanto do turismo. Então, nós somos cercados de águas e, sim, deputada federal, estarei atuando muito fortemente. Já tem aí uma empresa com um olhar nesse sentido e que não olha apenas a questão econômica, está se apaixonando pelo Rio Grande do Sul, quer nos ajudar nesse sentido. Então, vira e mexe, eu estou lá mandando uma pergunta, eles estão me respondendo, estão me auxiliando. Essa mesma empresa doou um projeto para o governo federal que está licitando via Heinz também, a primeira hidrovia pedagiada do Brasil, que é ligando o Uruguai ao Canal de São Gonçalo, a Lagoa Mirim, Porto de Rio Grande. Então, são possibilidades que a gente precisa pensar fora da caixa, não é mais fazer o mais do mesmo. Não, vamos pensar diferente, vamos ter ousadia. Tá cheio de gente querendo investir em povo trabalhador, e isso nós temos aqui. Né? Então, esse conhecimento da situação hidroviária a gente também buscou se aprofundar, porque é uma realidade muito possível. Então, sim, pode ter certeza. E uma das coisas que eu já disse, dá para dragar aqui o nosso rio para a gente facilitar? Dá para dragar. Então, assim, como deputada federal, tem algumas coisas que a gente já vai sair trabalhando, já vai sair fazendo, dando continuidade ao que o Heinz, como senador, começou. Muito bom, Patrícia. E isso aí é um assunto que eu venho provocando já há bastante tempo, e eu já te provoquei, porque eu sabia que vinha uma resposta, e tu também estava voltado a um projeto dessa natureza. Eu sempre digo, esse dia eu até viajei até Palmeira das Missões, e como eu sou das redes sociais, e gosto de estar fazendo os vídeos, né? Sim. E eu viajei e fiz comentários numa dessas viagens, que é a quantidade de caminhão na estrada. E os trens, e as ferrovias. Que nós podemos largar lá no Macapá, no Iapoque, lá o Chuí, uma rede ferroviária que nós vamos desafogar e vamos tirar muitos caminhões da estrada. Sim. Mas aí entra em choque as indústrias
de caminhão, aí já entra ainda empresários, mas que tudo tudo faculta para que haja um bloqueio. Mas, na verdade, eu também já conversei com esse setor também. Ah, pois é, então. Né? Porque é isso, ser uma liderança, ter esta representatividade é ter a responsabilidade de conversar e ouvir a todos. E fui conversar com um amigo que tem transportador e ele me disse, Patrícia, isso também é bom para nós, porque imagina o que vai chegar de carga no Porto de Arroio do Sal que vai precisar de caminhão para ir até as cidades. Entende? Essa produção, ela para chegar no porto, ela vai chegar por um caminhão, né? Então, não existe um problema. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, muitas empresas sobem com o frete e têm a dificuldade de voltar com o frete. Sim. Então, assim, a gente precisa olhar e conversar nesse sentido. E ele me disse, não, nós não estamos aqui achando que isso vai nos prejudicar. Não, muito pelo contrário, a gente entende isso que vai ser positivo pra gente. Vai vir outras empresas, mais carga. Exato, e uma das coisas que eu vejo com a construção desse porto que ainda não se implementaram, a criação de muitos portos secos. Não, isso sim, né? Isso é previsto. Porque evita é o retroporto. Dentro das cidades, caminhão, né? Porque hoje o trânsito nosso está caótico, não tem mais lugar para estacionar. Não, mas o projeto os portos secos já vai resolver muita coisa também. Sim, tem toda uma área já de retroporto. Inclusive o projeto, ele não vai cruzar a faixa de areia, ele é aéreo. Então a carga, o container vai passar por cima e vai entrar no navio. E eu tenho um folder que eu vou te mostrar, Marcos. E tem já a previsão também, tudo feito pela iniciativa privada, de uma RS que vai ligar até a BR-101. Ou seja, os caminhões não vão circular, os mais pesados, dentro das cidades. Eles vão pela BR-101. Então aqui a gente até tem o projeto, a gente fez um material específico para o litoral. Esse é o projeto do porto, né? Então todo o batistaca da Marinha, foi encontrada aqui a melhor situação, né, de colocação desse porto, e aqui mostra toda a área já do retroporto que prevê essa questão já da chegada do material, sim. Né? E aí, por óbvio que depois outras empresas vão buscar essa situação de se instalar mais próximo, né, do porto, assim, e não é só Arroio do Sal, só Capão, só Torres. Tramandaí também pode ser uma das cidades que uma grande empresa busque se instalar para deixar mais perto do porto o seu material para ser escoado. Deputada federal Patrícia Beck, futura deputada federal Patrícia Beck. Se Deus quiser. Te desejo sucesso. Obrigada. É um prazer mais uma vez te receber aqui no Atualidade, dizer que acompanho teu trabalho já há bastante tempo e te vejo assim como uma evolução, uma metamorfose muito grande que está acontecendo na tua vida, Patrícia. E Tramandaí faz parte disso, muito. Muito, né, Patrícia? Muito. Te vi aquela senhora chegando aqui e hoje eu vejo uma menina, que agora há pouco eu estava almoçando no centro, e eu olhei do outro lado da rua, mas olha aquela menina lá cumprimentando, e era a Patrícia, eu não reconheci. Tá? Realmente muito obrigada. É uma metamorfose muito grande, que essa mulher, essa mãe, essa política. E eu costumo sempre dizer assim, ó, a gente não tem limites na vida da gente. As coisas na vida da gente só acontecem se a gente quiser, e tudo que a gente quiser, ela acontece. Temos que conspirar, fazer com que o universo nos devolva isso, Paty. E eu te desejo, assim, ó, do fundo do meu coração, sucesso nessa tua campanha, né? Que tu consiga atingir todos os teus objetivos. Se não conseguir ser deputada, que venha ser vereadora, venha ser prefeita, mas não desista dos teus sonhos. Não. Tu veio para ser a voz de muitas pessoas que te seguem lá nas redes sociais. E eu vejo que não são poucas, são bastante. Com certeza. Muito obrigada. Adorei isso que tu falou. E é a realidade, é o resumo da minha vida, né? Às vezes a gente acha que um tombo é pra ralar o joelho. Não, na verdade é só pra dar um impulso pra gente erguer e olhar pra frente e enxergar o que nós não estávamos enxergando, né? Então, quando eu digo que tem essa gratidão com Tramandaí, é exatamente isso, né? Eu cheguei aqui uma senhora e reencontrei a Patrícia lá da essência, desde menina, assim, né? Então talvez por isso que eu esteja meio menina agora, mas bem madura e com bastante responsabilidade, né? No alto dos meus 43 eu sempre digo assim, ó, azar quem perdeu. Paty, eu sempre digo para minhas amigas assim, elas dizem, porque depois que as pessoas sofrem uns baques da vida, elas se transformam. Daí eu digo, azar quem perdeu.
né, Paty? Mas eu te digo, de quem vai agora ocupar o novo espaço, exatamente. Né? Neste momento é toda a população, né? Exatamente. Muito focada na campanha, muito focada nesse processo de entender que a política é uma missão na minha vida, né? E que eu preciso mudar a vida das pessoas através dela. Mas assim, tá tão bom o papo que a gente vai continuando, né? Marcos, quero te agradecer toda a tua audiência, dizer que quero voltar aqui como deputada federal para agradecer as pessoas, agradecer o voto e mais uma vez renovar a minha responsabilidade, o meu compromisso de trabalhar muito por Tramandaí, por todo o litoral norte, sendo muito presente. Então, assim, tu vai me ver caminhando aí na rua de novo. Porque... Tomara que não seja tão difícil eu te entrevistar, como foi difícil entrevistar como candidata, né? É porque agora a gente precisa correr muito, né? Claro, assim, pra chegar em todos e conquistar o voto, né? E pedir o voto, porque meu avô me disse, quem não pede não ganha. Então, a gente tá pedindo mesmo, né? Então, aproveito a oportunidade para pedir a todos esse voto, né? De confiança, assim, né? Mas sem promessas, com responsabilidade de muito trabalho. Quem assistir a entrevista vai ver que a gente tem conhecimento daquilo que está fazendo, que precisa isso, né? Para poder representar as pessoas. Então, muito convívio aqui em Tramandaí, com certeza. Obrigado, Patrícia, e eu falo essas coisas para Patrícia porque eu me considero um amigo dela, que eu tenho um carinho bem grande por ela, admiração pelo trabalho que ela realiza aí em tudo que ela faz, ela é amor, ela bota amor no que faz, né, Paty? E a gente vê que realmente... Então, muito obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade de conversar contigo aqui no Atualidade, e tomara que tu se eleja a deputada federal e volte ao Atualidade para a gente conversar e eu ter a honra de poder te entrevistar. Com certeza a gente vai voltar sim. Muito obrigada, querida. Querida, prazer te ver. Pessoal, o programa Atualidade está encerrando. Próximo sábado, mais um entrevistado aí. Agradeço a audiência. Inscrevam-se lá no canal Marcos Figueiró no YouTube. Sigam os nossos vídeos, compartilhem. Enfim, queremos vocês junto com a gente aqui, trazendo sempre um conteúdo digital novo para a nossa audiência aí. Tchau, pessoal. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência.